Quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. A gente vai ler do 1 até o 17, a princípio. Amém. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez. Todos encontraram? Amém? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Verso 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Verso 6. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, quando ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, e levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 150 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Verso 15. E depois de terem comido, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Verso 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de estar na tua casa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos de adorar o teu nome através dos louvores. Obrigado por nos dar a graça de sentir a tua presença. E eu creio que o Senhor não despede nenhum dos seus filhos de mãos vazias, aqui, assim como nós lemos aqui no texto. Que o Senhor possa visitar os corações essa noite, o Senhor possa nos tocar com mão poderosa, e que teu Espírito tenha liberdade para agir, para operar dentro de nós, Pai, dentro do nosso coração, em nome de Jesus. Que não haja nada entre o Senhor e o coração dos teus filhos, Pai, que não haja nada, nenhuma distração, nenhuma inquietação,
Nada que o inimigo venha tentar, Pai, fazer para distrair, para roubar a semente. Que a Tua palavra somente reine neste lugar e que ela encontre morada nos nossos corações mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome, Senhor, mais uma vez nessa noite. Aleluia. Amém. O texto que nós lemos aqui, ele é um contexto bem conhecido de todo mundo, no qual Jesus, ele havia morrido, havia sido crucificado, morrido, sepultado, e ele via, para a glória de Deus, ressuscitado. Jesus havia ressuscitado, para a glória de Deus, se cumprindo o propósito de salvação. E ele já havia aparecido 2 vezes para os discípulos, como nós lemos aqui. E o texto começa falando que os discípulos seguiram a Pedro. Pedro falou: quer saber? Vamos parar com esse negócio de evangelho aí, vamos voltar a pescar. E não tocante Pedro ir sozinho, ele arrastou aí uma turma legal com ele, dos discípulos. O texto que nós lemos aqui, ó, no verso 2: estavam juntos Simão Pedro, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e outros 2 dos seus discípulos. Disse Pedro: vou pescar. E disseram eles: também vamos contigo. Aqui os discípulos, eles estavam num momento de muita crise, porque Jesus havia visitado já 2 vezes, e nesse interim, durante esse tempo aí, desse intervalo, os discípulos, eles praticamente abandonaram o propósito qual o Senhor tinha estabelecido para eles. Eles voltaram a pescar. Talvez alguém pense: não, mas eles estavam no barco, o barco fala de coisa boa, pescar fala de coisa boa. Só que Jesus já havia chamado eles para ser pescadores de homens, principalmente Pedro. E aqui eles retrocedem. O texto começa falando que os discípulos, eles retrocedem. E como eu disse, eles estavam dispostos a parar com tudo. Mas a palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Aquele que pôs a mão no arado, ele não pode voltar atrás. Fala pro teu irmão: você não está parando em pensar não, né? Você não está pensando em parar não, né? Você não está parando em pensar, é por hein? Os discípulos estavam dispostos a largar a mão, parar. O Espírito Santo de Deus, que não se engana, ele fala com você nessa noite. Eu não sei se você entrou aqui hoje disposto a parar, ou se você tem pensado no seu coração: quer saber? Para mim já deu. Parar com esse negócio de igreja, de evangelho, de cristianismo, estou cansado. Parar com esse negócio de ministério. Custa caro, custa tempo. Os discípulos abandonaram, estavam dispostos a abandonar aqui. E como eu disse, a Bíblia fala que Deus não tem prazer naquele que pôs a mão no arado e parou, e volta para trás e retrocede. Muitas vezes nós somos tentados a parar. Mas há consequências, porque Deus te criou para um propósito. Deus te criou para um propósito, querido. Você não é alguém aleatório. Jamais pense isso. Jamais pense assim, que você, sei lá, um acidente de percurso que veio parar aqui aleatoriamente. Você tem um propósito, Deus tem um propósito para você. E aqui os discípulos já estavam dispostos a abrir mão de tudo. Só que como Deus não se agrada daquele que retrocede, o Senhor, ele dá uma lição, ele ensina aqui. Graças a Deus porque ele nos ensina. Amém? E aí eles juntaram todos os discípulos e foram pescar. E o verso 3, a parte B aí do versículo fala assim: foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Eles abandonaram
E eles já começaram a pagar o preço logo em seguida. Já percebeu que para você buscar a Deus, para você achar alguém para te encorajar para buscar a Deus, é muito difícil. Mas é só você tirar o pé da igreja, fugir do propósito, que aparece um monte para estar junto com você. A hora que Pedro falou assim: quer saber? Estou vazando, eu vou pescar. O que falaram aqui os discípulos? Nós vamos contigo. Aí você lembra do texto da transfiguração de Jesus no monte? Só tinha 3. Mas o Senhor queria ensinar os seus discípulos assim como Ele quer nos ensinar nessa noite. Amém? Aleluia. E dispostos a voltar a pescar, eles saíram para pescar e pescaram a madrugada inteira. E naquela noite nada apanharam. Um dos primeiros sinais de que alguém está fora do propósito é quando ele começa a retroceder. O segundo sinal é quando a vida começa a ficar estagnada. Começa a ficar tudo barra, parece que está tudo, o céu está de bronze, tudo que você faz não vai para frente. É um grande sinal de que provavelmente você está saindo do propósito ao qual Deus te chamou. O texto fala que eles pescaram naquela noite e nada o quê? Apanharam. Quando eu estava vendo essa parte aqui que eles se viram sem fruto, sem resultado do trabalho das suas mãos, com a vida estagnada, logo eu lembrei da mulher de Ló. Porque Deus tinha um propósito para a família de Ló, de salvação, de livramento. Mas a mulher de Ló, ela olha para trás, tomando o rumo contrário do propósito que Deus tinha para a família deles, para a família dela. E ela se torna uma estátua de sal. Feche os seus olhos só um pouquinho. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite e você sente que a tua vida ela está parada, estagnada. Mas como nós estamos lendo no texto, os discípulos eles tentaram, mas eles nada apanharam. Porque não tem como prosseguir, não tem como prosseguir longe do propósito do Senhor. Talvez você está sentindo a tua vida parada, talvez você ora, você até faz, você até tenta com a força do teu braço, mas no fundo você sabe, está parado, está estagnado, a minha vida parece que não vai para frente. Aqui no texto nós estamos aprendendo nessa noite que é um outro grande sinal de que quem está fora do propósito não tem como desfrutar. Amém? Aleluia. O texto segue dizendo aqui: primeiro eles retrocederam. Imediatamente eles começaram a dar murro em ponta de faca, né? Em ponta de faca. Aquilo que eles eram perito em fazer. Eles não estavam pescando nada. O verso 7 diz assim: vamos pegar do 4 aí. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Precisa falar? Perderam até o tato, perderam até a visão de quem era Jesus na vida deles. Mais um grande sinal de quando a gente está saindo do propósito. Nós não reconhecemos mais quem é Jesus. E é um cenário que começa a trazer até a gente começa a ficar triste vendo esse cenário, porque eram pessoas que andavam com o Senhor, que estiveram ao lado do Senhor, retrocederam
começaram a ter a sua pesca ou o seu trabalho estagnado, paralisado, não reconheciam mais quem era Jesus. Para nós, profeticamente, é algo que representa estar fora do propósito. Você começa a perder a visão de quem é o Senhor na tua vida e de quem é o Senhor da tua vida. E isso é sério. E os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, verso 5, disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam: não, nós estamos fora do propósito, nós não temos nada. Vocês têm alguma coisa para comer? Não, nós não tem nada, não tem fruto, a vida está parada, nós estamos fora do propósito. E ele lhes disse: lançai a rede para o... Glória a Deus, que nosso Deus é um Deus de oportunidade, amém? Aleluia. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ao primeiro sinal de obediência, alguém se tocou, é o Senhor, alguém reconheceu. Então, quando você se sente em alguma dessas características, o Senhor, ele se apresenta através da palavra, através de sonhos proféticos, através de ministros. Ele dá uma nova oportunidade, e se eu e você obedecemos, automaticamente João faz o que? Ele reconhece, ele fala: é o Senhor. O Senhor está nos dando mais uma oportunidade. Está tudo parado aqui, nós estamos cansados, porque nós estamos fora do propósito, mas o Senhor está ali, está me chamando e está me dando uma outra oportunidade. João cutuca Pedro e fala assim: é o Senhor. Fala para o teu irmão aí do lado: é o Senhor que está falando. Deus é um Deus de oportunidade. Aleluia. E aqui eu vejo algo muito forte. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, quando ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. Vamos espiritualizar aqui. Ele viu que era o Senhor, ele viu que ele estava fora do propósito, ele enxergou a sua nudez e ele se cobriu. Ele falou: preciso voltar para o propósito. E eu lembrei de Adão, quando o Senhor chama Adão lá no Éden, quando o pecado entra, quando Adão ouve a voz do Senhor, a primeira coisa que ele faz é o quê? Se esconder, porque ele estava... E aqui nós vemos Pedro fazer basicamente a mesma coisa. E vendo que era o Senhor, ele se cobriu, porque estava nu. Falando: não posso ir do mesmo jeito, eu não posso, porque ele está vendo que eu voltei a fazer o que não era para fazer. Eu retrocedi, Jesus está vendo que eu retrocedi, que eu estou andando para trás. E ele teve vergonha do estado que ele estava. E ele foi correndo para o Senhor, lançou-se ao mar. Amém? E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Mas eu quero focar aqui no encontro de Jesus com Pedro. No verso 15, depois que eles se alimentaram ali, Jesus sabia que eles estavam com fome, Jesus sabia que eles tinham fugido do propósito. Primeiro saciou eles, e aí chamou Pedro para um tete a tete, assim como ele te chama nessa noite, assim como ele me chama nessa noite.
E depois de terem comido, Jesus disse a Simão Pedro: Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. E é aqui que eu quero deixar algo no nosso coração da parte do Senhor. Jesus sabia do cenário e de toda a situação que se encontravam os discípulos. E Jesus viu que Pedro, ele foi o primeiro a voltar a pescar. E depois levou os outros com ele. Jesus sabia do propósito que ele tinha na vida de Pedro. Sabia que Pedro era um líder. E ele pega Pedro ali num cantinho, à parte, e ele fala: Pedro, tu me amas? E ele pergunta 3 vezes para Pedro. Aí eu te pergunto, Jesus, ele poderia ter perguntado uma vez só? Quem aqui é pai, mãe? Sabe quando você fala com teu filho? E você fala uma vez, você fala 2, e você percebe que ele não está ouvindo? Esposa com esposa também às vezes, tá? Acontece. Até você chamar pelo nome completo, ou até você falar Pedro estava respondendo no piloto automático ali: eu te amo, claro que eu te amo. Como muitas vezes a gente faz. Se o pregador perguntar, se o ministro de louvor perguntar, se o Midinho perguntar, né, Vagnão? Lembra? O Midinho chegou pra gente, a gente na praça lá. O Midinho, esse cara deve ser um Pablo Marçal do futuro. Ele chegou pra gente, a gente comendo lanche, e falou assim: você ama Deus? A gente falou, todo mundo na roda, a gente ama. Falou assim: então dá R$1, pelo amor de Deus. Você lembra disso, Wagner? Esse cara tá no lugar errado. Mas eu quero voltar aqui. A gente respondeu, por quê? A gente responde se alguém pergunta: você ama a Deus? Pedro respondeu: eu amo. Jesus perguntou de novo: Pedro, você me ama? Eu amo. Só que a terceira vez, como diz a palavra, examine o homem a si mesmo. Ali Pedro se entristeceu. É aquela tristeza de quem viu, analisou, pensou. Sabe aqueles momentos que você fala: cara, eu amo de fato ao Senhor? Será que eu amo de fato a Deus? Quem nunca pegou-se pensando: eu amo de fato a Jesus? Eu amo a tal ponto de entregar tudo por Ele? Será que eu amo de fato ao Senhor? A pagar o preço que for necessário? Quem nunca se perguntou: será que eu amo de fato? Será que eu de fato agrado ao Senhor? Será que a minha vida de fato agrada ao Senhor? Esse choro, essa tristeza profunda que Pedro sentiu, era Pedro reconhecendo que de verdade ele estava fora do propósito. Ele parou para analisar, ele falou: eu acho que eu não amo coisa nenhuma. E eu quero te dar alguns segundos, você abaixar a sua cabeça, você fechar os seus olhos, e você ouvir essa pergunta da parte do Senhor ecoar no seu coração aí. Eu não sei se você tem respondido, se você tem vivido aí de uma maneira aleatória, sabe, cumprindo o cronograma no seu trabalho, cumprindo o cronograma ministerial religiosamente, liturgicamente. Mas a pergunta que ecoa no nosso coração nessa noite é essa pergunta de Jesus, essa terceira vez que Jesus pergunta para Pedro, que fez ele parar tudo. Ele parou e ele fez uma autoanálise da vida dele. Pedro, você me ama? Eu te dou alguns segundos para você examinar a tua vida aí, passar como um filme a tua vida, da hora que você acorda até a hora que você vai deitar.
Assim como eu fiz ministrando essa palavra e lendo esses versos, você de fato me ama? Pedro se entristeceu. Eu me entristeci quando eu li esse texto, porque eu vi a minha vida hoje. E é o que o Senhor pergunta para nós essa noite: você me ama de fato? Sabe por quê, querido? Porque fora do propósito não tem como ter alegria. É outro sinal. Se você anda muito triste, anda muito cabisbaixo, provavelmente é necessário você fazer um reset aí e falar: Senhor, eu quero voltar para o propósito do Senhor para mim. Qual é o teu propósito? Se você ainda não sabe, busca incessantemente: Senhor, qual é o propósito? Porque não tem alegria fora do propósito. É isso que o texto está mostrando para nós. Não tem como ter alegria fora do propósito. Você entende isso da parte do Senhor? Aleluia. Examine o homem a si mesmo. O propósito de Pedro era pastorear. Jesus fala as 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. O propósito de Sansão era matar filisteu. O propósito de Moisés era tirar o povo do Egito. Qual é o teu propósito? Todas as vezes que nós retrocedemos, que nós saímos do propósito, nós lemos aqui: não tem peixe, não tem resultado. Lembra da mulher de Ló? Não tem alegria. A alegria cessa. Porque não tem como ter alegria fora do propósito. Mas assim como João falou para Pedro, eu falo para você nessa noite: ei, Jesus está chamando. É Jesus lá nos dando mais uma oportunidade nessa noite para voltar para o propósito. Amém? E você poder voltar a dar aquele sorriso 9:15, aquele sorriso gostoso, sabe? O Senhor nos ama e Ele corrige o filho que Ele ama. Não é nem uma palavra de exortação, não. É mais uma palavra de reflexão mesmo. Que essa pergunta ela fique ecoando no nosso coração: você me ama? E aí Pedro fala: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus, eu acho que deve ter coçado a cabeça e fala: mas aí tem um problema, Pedro. Você voltou a fazer o que não era para fazer. E aquele que me ama me obedece. Então não tem como você falar que me ama. Não tem como você, porque é um princípio. Quem me ama me obedece. Quem me ama me obedece. E Pedro tinha voltado a fazer o que não era para fazer mais. Quem quer ver os céus abertos? Eu também quero ver. E eu profetizo, eu declaro pela fé os céus abertos sobre a tua vida em nome de Jesus. E você poder olhar nos olhos do teu mestre e você reconhecer de cara nas experiências que você tem nas suas devocionais. Você poder ver o Senhor nas situações diversas na sua casa, no seu trabalho. Você poder ver que é Deus trabalhando, né? Para não chegar mais nesse ponto de nem reconhecer mais que é Deus. Assim como os discípulos, fora do propósito, não tem como. Amém? Se coloque de pé. Eu tinha mais algumas coisas aqui, mas eu vou deixar para uma próxima. Coloca a mão no seu coração aí. Feche seus olhos. Pai, nós reconhecemos que assim como essa pergunta mexeu com Pedro, hoje ela mexe conosco. Nós queremos te amar, nós queremos te honrar. Nós não queremos apenas te obedecer, nós queremos te honrar. Nós queremos te honrar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na nossa incredulidade, nos ajuda talvez na nossa falta de fé,
na nossa incapacidade. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece. Levanta uma igreja forte, uma igreja de visão, uma igreja, Pai, que olha para o reino, que entende o que o Senhor está falando, que obedece a Tua voz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, uma igreja que realmente te ama, Pai, uma igreja que realmente te ama, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nos convence, Espírito Santo, é o Senhor quem convence, e que essa palavra ela possa ecoar nos nossos corações, e que em nome de Jesus haja frutos permanentes, no nome poderoso de Jesus. Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do teu nome que eu oro e eu te agradeço, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Amém? E graças a Deus. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa noite, por mais essa rica oportunidade que nós tivemos de adorar o teu nome por meio dos louvores, de ouvir a tua palavra. Nos ajuda a obedecer, nos ajuda a te amar, Senhor, verdadeiramente. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz que o Senhor honra aqueles que te honram, em nome de Jesus. Encontra, Pai, vidas aqui que te honram verdadeiramente, que te amam verdadeiramente. Nos leve em segurança para os nossos lares, e que essa noite seja uma noite de repouso e de descanso e do sono dos justos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor.